A mansão de Dr. Otávio era um monumento à perfeição, onde cada objeto tinha seu lugar exato, e o silêncio era a regra de ouro. O empresário, um homem obcecado por controle e higiene, não tolerava falhas em seu império doméstico. Naquela manhã, porém, um intruso minúsculo desafiou sua autoridade. Um rato foi visto cruzando o corredor da ala leste. Irritado com a suposta negligência na manutenção, Otávio não esperou pelo serviço profissional de dedetização. Ele mesmo foi até o depósito e retirou um frasco de veneno granulado extremamente potente, de uso restrito e cor avermelhada. Sem avisar ninguém, ele espalhou generosas porções do produto atrás dos móveis da sala de jantar e perto da despensa, acreditando que resolveria o problema antes do jantar de negócios que ofereceria naquela noite. Ele guardou o frasco no fundo de um armário, confiante de que sua ação rápida preservaria a limpeza absoluta de sua residência luxuosa. Enquanto isso, Maria, a faxineira que dedicava 12 horas por dia para manter o brilho dos mármores, começou sua rotina pesada. Ela não sabia da ação impulsiva do patrão. Ao mesmo tempo, Barão, o fiel cão da raça Border Collie, que pertencia à família há 7 anos, circulava pela casa. Barão era conhecido por sua inteligência e por ser o companheiro inseparável de Otávio, sendo a única criatura viva por quem o empresário demonstrava algum afeto genuíno. Naquela manhã, Maria estava concentrada em polir a prataria na cozinha, enquanto Barão, atraído pelo cheiro adocicado do veneno que Otávio espalhara, começou a farejar os cantos da sala de jantar. O perigo estava escondido sob o aparador de carvalho francês. Sem saber que o próprio dono havia selado seu destino, o animal ingeriu uma quantidade letal dos grânulos vermelhos, acreditando ser algum tipo de petisco esquecido. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Barão não apareceu para o almoço. Maria estranhou o silêncio do cão, que costumava segui-la enquanto ela passava o aspirador de pó. Ela o encontrou deitado perto da varanda, respirando com dificuldade e com as patas trêmulas. Desesperada, ela chamou por Otávio, que desceu as escadas gritando por silêncio. Ao ver o estado de seu animal, o empresário entrou em choque. Ele notou um resquício de pó vermelho no focinho do cão e, imediatamente, lembrou-se do veneno que ele mesmo havia colocado. No entanto, o medo da culpa e a necessidade de manter sua imagem de homem infalível falaram mais alto. Em vez de admitir o erro, ele olhou para Maria com um ódio calculado. Ele sabia que precisava de um bode expiatório para a tragédia que acabara de causar por pura arrogância e imprudência. "O que você colocou no chão, Maria?" rugiu Otávio, a voz ecoando pelas paredes altas. A faxineira, trêmula, respondeu que apenas usou os produtos de limpeza de costume. Otávio a agarrou pelo braço e a arrastou até a despensa, apontando para o armário onde o veneno estava escondido. Ele alegou que Maria havia sido negligente ao manusear produtos tóxicos perto do cão. Maria chorava, jurando que nunca tinha tocado naquele frasco e que sequer sabia da existência de ratos na casa. Otávio, porém, já estava construindo sua narrativa. Ele ligou para o veterinário, mas já era tarde demais. Barão deu seu último suspiro nos braços do dono, enquanto o empresário continuava a disparar ofensas contra a funcionária, chamando-a de assassina e incompetente. A esposa de Otávio, chegando do shopping, aceitou imediatamente a versão do marido, horrorizada com a suposta crueldade da faxineira. A demissão de Maria foi sumária e humilhante. Otávio não apenas a expulsou sem pagar seus direitos, como também ameaçou chamar a polícia e processá-la por maus tratos a animais. Maria saiu da mansão apenas com a roupa do corpo e sua bolsa, caminhando sob o sol quente, sentindo o peso de uma injustiça que parecia impossível de provar. O empresário, sentindo-se seguro em sua mentira, providenciou um enterro luxuoso para Barão no jardim da casa. Ele acreditava que, com a saída de Maria, o segredo sobre quem realmente espalhou o veneno morreria com o cão. O que ele não sabia era que a tecnologia que ele tanto prezava para vigiar seus funcionários seria sua ruína. A mansão era equipada com um sistema de câmeras de última geração, cujas imagens eram enviadas automaticamente para um serviço de nuvem monitorado por uma empresa de segurança externa. Nos dias que se seguiram, Otávio tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas a ausência de Barão e o peso do segredo começaram a corroer sua mente. Ele contratou uma nova agência de limpeza, mas ninguém conseguia deixar a casa como Maria deixava. Enquanto isso, o filho de Maria, que estudava direito com muito esforço, não aceitou a humilhação da mãe. Ele sabia que Maria era incapaz de tal negligência. Ele começou a investigar a rotina da casa e descobriu que a empresa de segurança externa tinha a obrigação de armazenar as imagens por 30 dias. Com uma liminar judicial baseada na acusação de calúnia e retenção de verbas rescisórias, ele conseguiu acesso aos arquivos do dia da morte de Barão. O que ele encontrou nas gravações foi a prova definitiva da vilania do empresário e da inocência de sua mãe.
As imagens eram claras, mostravam Otávio, de pijama, espalhando o veneno com as próprias mãos e mais tarde guardando o frasco. Mostravam também o momento em que ele encontrou o cão e a expressão de compreensão em seu rosto, seguida pela decisão deliberada de culpar Maria. O filho da faxineira não levou as provas apenas ao tribunal. Ele as enviou para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e para um canal de notícias local. A reviravolta chocou a cidade. O empresário, que se vendia como um cidadão exemplar e defensor dos animais, foi exposto como um mentiroso covarde que matou o próprio cão por imprudência e destruiu a vida de uma trabalhadora para se proteger. A pressão social tornou-se insuportável e o prestígio de Otávio desmoronou em poucas horas, afetando até suas empresas. A polícia bateu à porta da mansão, mas desta vez não para prender Maria. Otávio foi indiciado por falso testemunho, denunciação caluniosa e crime ambiental pelo uso de substância tóxica restrita sem autorização. Durante o depoimento, ele tentou subornar os oficiais, o que piorou ainda mais sua situação. A esposa, ao ver as imagens e perceber que o marido havia matado o animal de estimação da família e mentido friamente, pediu o divórcio e se tornou uma testemunha-chave contra ele. Maria assistia a tudo pela televisão, não com alegria, mas com um profundo sentimento de alívio. Ela foi reintegrada moralmente perante a sociedade e recebeu uma indenização milionária por danos morais, valor que Otávio foi obrigado a pagar para evitar uma pena de prisão ainda maior e mais imediata. O final que chocou a todos, porém, ocorreu durante a perícia final na mansão. Os investigadores descobriram que o rato que Otávio tanto temia nunca existiu de fato. O vulto que ele viu nos corredores era, na verdade, um defeito em um dos sensores de movimento das luzes inteligentes, que criava sombras rápidas nas paredes. Ele havia matado seu melhor amigo e arruinado sua reputação por causa de uma paranoia tecnológica. A ironia era cruel. O homem que confiava apenas em máquinas e no próprio ego foi traído por ambos. Maria usou o dinheiro da indenização para fundar uma ONG de proteção a animais domésticos e suporte jurídico a trabalhadoras que sofrem abusos. A organização recebeu o nome de Instituto Barão, em homenagem ao cão que foi a vítima inocente de uma guerra de classes e egoísmo. Otávio acabou perdendo o controle de suas empresas e mudou-se para um pequeno apartamento, longe do luxo que um dia o isolou da realidade. Ele passava os dias assombrado pelas imagens de Barão e pelo rosto de Maria. A faxineira, por outro lado, tornou-se uma voz poderosa na luta pelos direitos humanos. O vídeo da revelação das câmeras continua sendo usado em faculdades de direito e psicologia como exemplo de perfil psicopático em cargos de poder. A lição que ficou para todos foi que o veneno mais letal não era aquele granulado vermelho escondido no armário, mas sim a soberba que intoxica o coração de quem se sente superior aos outros. No fim, a justiça não veio apenas do tribunal, mas da verdade que, como a luz, sempre encontra uma fresta para iluminar a escuridão. Anos depois, a mansão foi vendida e transformada em um abrigo para animais de rua, um destino que Otávio jamais poderia imaginar. Maria frequentemente visitava o local, não para trabalhar, mas para levar doações e carinho aos cães que lá viviam. Ela nunca esqueceu Barão e a triste manhã em que ele partiu. O empresário, agora um homem esquecido e amargo, via de longe o movimento na sua antiga propriedade, sentindo o gosto amargo do arrependimento que o veneno do orgulho deixou em sua boca. A história do rato inexistente e do cão sacrificado tornou-se um lembrete eterno de que a integridade vale mais que qualquer império. A verdade triunfou, e o choque da revelação final serviu para purificar uma sociedade que muitas vezes fecha os olhos para o abuso de poder escondido atrás de portões dourados. A repercussão do caso gerou uma nova lei estadual, apelidada de Lei Maria, que tornou obrigatória a transparência em contratos de trabalho doméstico em relação ao uso de substâncias químicas em residências. O filho de Maria tornou-se um advogado renomado, especializado em casos de assédio moral, garantindo que outras mulheres não passassem pelo que sua mãe sofreu. A trajetória de Maria, de faxineira acusada a fundadora de uma ONG respeitada, inspirou livros e documentários. Ela sempre dizia que a riqueza verdadeira não estava no dinheiro que recebeu, mas na possibilidade de olhar nos olhos de seus filhos e saber que sua honra estava intacta. O caso do veneno tornou-se um símbolo de resistência e de como a vigilância, quando usada para a verdade, pode derrubar até os mais poderosos tiranos domésticos. Em sua última entrevista, Maria foi questionada se perdoava Otávio. Ela respondeu com serenidade que o perdão era algo
o que ele deveria buscar dentro de si mesmo, diante da memória do animal que ele dizia amar. Ela já havia seguido em frente, deixando o passado de servidão e humilhação para trás. O empresário, vivendo em um exílio social autoimposto, nunca conseguiu se recuperar da vergonha pública. Ele descobriu da maneira mais difícil que o status é volátil, mas as ações são permanentes. O silêncio de sua nova residência era o seu maior castigo, um eco constante da casa cheia que ele destruiu por não conseguir admitir um erro humano. A justiça poética estava completa. A faxineira era agora a dona de seu próprio destino, enquanto o mestre era escravo de sua própria sombra. A cena final do documentário sobre o caso mostrava o jardim da antiga mansão repleto de flores, onde Barão fora enterrado. Ali, agora, crianças brincavam com cães resgatados. Não havia mais medo, não havia mais veneno, apenas a vida florescendo sobre as cinzas de uma tragédia evitável. A câmera foca em um pequeno memorial de bronze com a imagem de um Border Collie, com a inscrição: aos inocentes que nos ensinam a ser humanos. O choque que a história causou no início transformou-se em uma lição de empatia e vigilância moral. O mundo mudou um pouco depois de Maria, provando que nenhuma voz é pequena demais para ser ouvida quando grita pela verdade. E assim, o capítulo mais sombrio daquela mansão transformou-se no início de uma era de luz para muitos outros seres. O legado de Barão e Maria permaneceu vivo nas redes sociais, onde o vídeo original da câmera de segurança ainda acumulava milhões de visualizações anuais, servindo como um alerta constante contra a impunidade. O empresário Otávio, em seus últimos anos, tentou escrever uma autobiografia tentando se justificar, mas nenhuma editora aceitou publicar a obra. A história já havia sido contada por quem realmente tinha o direito de falar. A faxineira que antes limpava as manchas dos outros, agora brilhava com uma luz própria que nenhuma calúnia poderia apagar. O desfecho da história continuava a chocar novos espectadores, não apenas pela crueldade do ato inicial, mas pela força da resposta que se seguiu. A vida deu voltas, e a balança finalmente encontrou o seu equilíbrio perfeito na mão de quem sempre soube o valor do trabalho honesto. Nas escolas de gestão de crises, o erro de Otávio é citado como o exemplo máximo de como a falta de ética destrói marcas pessoais e corporativas. A decisão de culpar a pessoa mais vulnerável da casa provou ser o seu maior erro estratégico, além de moral. Maria, por outro lado, é estudada como um exemplo de resiliência e dignidade. Ela nunca precisou gritar para ser ouvida. Sua conduta e as provas irrefutáveis falaram por ela. O empresário morreu em relativo anonimato, deixando uma fortuna que acabou sendo revertida para causas sociais por determinação judicial, já que não possuía herdeiros interessados em seu nome manchado. O dinheiro que ele tanto acumulou serviu para alimentar e curar aqueles que ele sempre desprezou, fechando o ciclo de forma irônica e definitiva. A cada novo funcionário que Maria contratava para sua ONG, ela contava na história com um propósito: lembrar que a confiança é a base de qualquer relação. Ela fazia questão de tratar cada colaborador com o respeito que lhe foi negado no passado. A fundação tornou-se um refúgio não só para animais, mas para pessoas que buscavam um novo começo. O aroma de flores de laranjeira agora dominava o jardim, onde antes o cheiro adocicado do veneno trouxe a morte. A vida, em sua infinita sabedoria, transformou o luto em luta e a injustiça em inspiração. Maria, sentada em seu escritório, olhava para a foto de Barão e sorria, sabendo que o sacrifício do animal não foi em vão. Ele foi o guia que, mesmo na morte, conduziu Maria para a sua verdadeira missão na Terra. O impacto cultural da história foi tão grande que inspirou uma série de ficção que alcançou o topo das paradas globais. No entanto, para Maria, a realidade era muito mais simples e profunda. Ela não precisava de telas ou aplausos, apenas da paz que sentia ao deitar a cabeça no travesseiro. A esposa de Otávio, após o divórcio, tornou-se uma das maiores doadoras da ONG de Maria, tentando redimir-se por ter acreditado nas mentiras do marido por tanto tempo. Elas selaram uma amizade improvável, unidas pela memória do cão que ambas amavam. A mansão Albuquerque, agora Centro Cultural Maria da Luz, tornou-se o coração pulsante da cidade, um local onde a verdade era celebrada e a desigualdade combatida através do conhecimento. O final chocou o mundo, mas a jornada curou muitos corações feridos. Hoje, quando alguém passa pela frente da antiga propriedade, não vê muros altos ou câmeras escondidas. Vê um portão aberto convidando a comunidade a entrar. A história do empresário que culpou a faxineira é contada como uma parábola moderna sobre as consequências da desonestidade. Maria é frequentemente vista caminhando pelo jardim, conversando com os visitantes e acariciando os animais. Ela é a prova viva de que a justiça pode demorar, mas quando
chega é avassaladora e transformadora. O veneno que matou Barão acabou por limpar a vida de Maria de todas as amarras da opressão, permitindo que ela voasse mais alto do que jamais sonhou. O choque inicial deu lugar a um sentimento de esperança renovada em cada pessoa que conhece sua trajetória de superação e coragem. Este é o relato final de uma história que começou com uma mentira e terminou com uma revolução silenciosa. O empresário perdeu tudo o que tinha e a faxineira ganhou tudo o que merecia. Barão, o cão-herói, permanece como o símbolo de uma mudança profunda nas relações humanas dentro dos lares brasileiros. A verdade implacável e necessária encerrou o capítulo de dor para abrir um livro inteiro de novas possibilidades. No fim das contas, a justiça foi feita não apenas pelas leis dos homens, mas pelas leis do destino, que não permite que a luz de uma pessoa honesta seja apagada pela sombra da arrogância. E assim, o silêncio da mansão foi substituído pelo som da vida, da liberdade e da mais pura e cristalina verdade, chocando e inspirando gerações.